Pessoal, boa tarde. Já estamos entrando na noite, na verdade, né? E nós vamos estar ministrando uma palavra agora. E nós vamos estar então no primeiro livro de Reis. Se você quer acompanhar conosco aí na Bíblia, abre então a palavra de Deus. No primeiro livro de Reis, no capítulo de número 18, algumas pessoas vão acompanhar essa live ao vivo. E com certeza Deus vai falar muito ao coração das pessoas, e essas pessoas vão compartilhar com outras tantas, e assim o Senhor vai levar essa palavra aonde Ele quiser, nos quatro cantos da terra, e assim Deus vai alcançando vidas, mudando histórias. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Primeiro livro de Reis, no capítulo 18, nós vamos estar iniciando a leitura no versículo de número 21, que está dizendo assim: Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Mas o povo não lhe respondeu nada. Vou ler novamente. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Mas o povo não lhe respondeu nada. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma breve oração, amém, igreja? Para que a gente possa invocar o nome do Senhor e que Ele venha tomar a minha vida para falar ao teu coração em nome de Jesus. Deus de verdade, Pai, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo. Nós queremos, Deus, falar a Tua palavra, meu Deus. Não queremos ficar aquém e nem além. Ó Deus, à medida que nós falamos do Senhor, vai entrando, meu Deus, em cada um desses lares, vai tocando em vidas. Senhor, vai cumprindo o Teu propósito, Senhor, através desse culto, meu Deus, dessa palavra, desses louvores. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença vá realmente, Senhor, invadindo corações. Amém, Senhor, e graças a Deus. Bom, quando na verdade o Elias era o profeta de Israel, quem estava ali como governante de Israel, é bom a gente lembrar que o reino nessa época, ele já era dividido, né? Você tinha Israel, e ali a capital era Samaria, e você tinha ali Judá, que sempre esteve junto da tribo de Benjamim. Então o reino já era dividido. E aqui Elias esteve profetizando nessa época que o Acabe esteve governando. E a Bíblia diz que o Acabe ele fez um mau casamento, um péssimo casamento com uma mulher que o incitava ao erro. E muitas coisas ruins foram acontecendo ali na terra de Israel. E devido a isso veio uma grande consequência, e nós vamos estar lendo isso então agora. Diz aqui o capítulo de número 16, aqui mesmo do primeiro livro de Reis, está escrito assim no versículo 30, olha: fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então a gente já tem uma ideia da transgressão, da iniquidade, como ela foi se avolumando. E diz ainda o versículo 31, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, serviu a Baal e o adorou. Então realmente esse rei, o Acabe, esse judeu, começou a tomar esse caminho de idolatria, começou a tomar esse caminho de um culto. Se você estudar um pouquinho como era o culto a Baal, ele era regado de luxúria, de prostituição no próprio culto. Era uma coisa terrível, além da idolatria, essa outra questão. E diz aqui na continuação, olha, no versículo de número 32, levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira o Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, irmãos, o que a Bíblia está dizendo? Que além do rei ter servido a Baal,
ele fez uma casa para Baal ali naquela terra. Ele construiu um poste ídolo. Uma coisa é você ter o certo como regra, ainda que infelizmente muitos pratiquem o que é errado. Mas quando você começa a ter, irmãos, o errado como regra, quando você começa a ter uma corrupção protegida por leis, quando você começa a ter oficialmente, quando você começa a ter uma coisa assim legalizada, a prostituição, quando o aborto ele começa a ser uma coisa aprovada, quando você começa a falar numa terra sobre legalização das drogas, quer dizer, quando o errado ele começa a se tornar o certo, verdadeiramente acaba atraindo a ira de Deus, o juízo de Deus. E como o rei estava dando esse mau exemplo e o povo da terra começou a se corromper, começou a ser uma coisa assim que até as afrontas a Deus, as blasfêmias a Deus aconteciam. E na continuação do texto, olha que curioso que você tem logo após esse texto que eu acabei de ler, versículo 34. Em seus dias, Hiel, o betelita, reconstruiu Jericó. E olha o que a Bíblia diz: pelo preço de Abião, seu primogênito, lançou-lhe os fundamentos. Então, quando esse homem falou assim: eu vou reedificar Jericó, morreu o primogênito dele, o filho mais velho. E pelo preço de seu último filho, Segube, assentou-lhe as suas portas. Então, quando ele começou, ele perdeu o primogênito. O Hiel perdeu o seu filho primogênito. E quando ele estava finalizando, colocando as portas de Jericó, ele perdeu o seu filho mais novo. E aí diz aqui a palavra, olha: assentou-se às portas, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Josué, o filho de Num. Então eu preciso fazer você entender isso aqui, né? Porque isso estava escrito. Diz o versículo, capítulo 6 de Josué, onde isso estava escrito que aconteceria. Vamos lá comigo. Capítulo 6 de Josué, versículo 26. Nesse tempo, Josué pronunciou este juramento: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Quer dizer, então nessa geração de Acabe, as pessoas estavam tão distantes de Deus, que as coisas que você tinha na Bíblia, registradas inclusive como se fosse ali uma maldição, olha como estava escrito ali no texto de Josué: maldito aquele que se levantar e reedificar a Jericó. Mas aqui as pessoas estavam tão distantes de Deus que elas estavam pagando para ver. A palavra diz isso e diz que Deus faria isso, mas eu não quero nem saber. Eu vou fazer, eu vou reedificar Jericó. E à medida que esse homem afronta a Deus, à medida que esse homem ignora a palavra do Senhor, irmãos, quando ele começa aquele projeto dele, que é um projeto que vai na contramão de Deus, é um projeto que realmente seria uma maldição, quando ele dá início, ele vai ter que fazer o sepultamento do seu filho mais velho, e ele continua naquilo, quer dizer, uma afronta a Deus, é um desprezo a Deus. Quando ele coloca as portas, ele perde o seu filho mais novo. Então a gente vê que realmente, por essa introdução da mensagem, quantas coisas estavam acontecendo que realmente o Senhor não estava se alegrando, o Senhor estava se entristecendo. E hoje também não é diferente. Aí você entra no capítulo 17, onde algo muito novo, muito diferente os apanha. Versículo 1, ora, Elias o tisbita
dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que era o rei, né? O profeta falando ao rei: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Que verdadeiramente, irmãos, houve ali 3 anos e meio de seca, que era uma coisa incomum, passar 3 anos e meio sem ter uma gota d'água. Os céus se fecharam nesse sentido, e aí você não tem a água, consequentemente a erva não brota da terra, o gado começa a morrer, e ali é o efeito cascata, um efeito dominó. Um problema vai gerando outro problema, a crise se estabeleceu. Mas quando eu olho Deus ali falando: Elias, até por causa da perseguição, agora você se esconde ali no ribeiro de Querite, bebe do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que tragam pão e carne para você. Quer dizer, milagrosamente, o Senhor está falando para nós o cuidado que Ele tem para com os seus. E eu queria profetizar isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Com todas as coisas que nós estamos vivendo, Deus, Ele quer cuidar de você de uma maneira especial. Se for o caso de você não for atingido por isso, ou se você for atingido, que Deus coloque a mão e que você tenha uma excelente recuperação. O Senhor é poderoso para que, ainda que alguém tenha uma dificuldade, puxa, perdi o meu emprego, qualquer coisa parecida, Deus está dizendo que vai cuidar dos seus, de uma maneira ou de outra. O Senhor há de sustentar a tua vida, o Senhor há de cuidar da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o versículo de número 6: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Irmãos, está escrito, e a palavra do Senhor é a verdade de Deus. Então, recapitulando, para você entender bem a mensagem: a introdução, nós mostramos Acabe e El, nós mostramos a idolatria se instalando, a corrupção no reino, nós mostramos a luxúria e a prostituição se espalhando pela terra, isso até proporcionado pelo próprio culto a Baal. E depois nós vemos ali a afronta de El, contrariando a palavra que havia sido dita por Josué. Quer dizer, uma coisa assim, a humanidade aqui em Samaria, a população estava virando as costas para Deus. Depois nós vemos essa consequência, né, como que esse juízo atingindo, não que Deus queria isso, é realmente uma consequência de tudo que estava acontecendo. E aí a gente vê esse cuidado de Deus com Elias, a gente vê esse cuidado de Deus muito especial. E aí a gente entra na terceira etapa da pregação. Presta bem atenção nisso, versículo de número 8, ou versículo 7. Passados alguns dias, nós estamos, para quem chegou agora, pessoal, em 1º livro de Reis 17, versículo 7. Passados alguns dias, porém, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Mesmo assim, Deus vai continuar cuidando dos seus de uma maneira muito especial. E ele diz, versículo 8: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Interessante quando Deus diz isso, né? Ordenei a uma viúva que ali te sustente. Deus levanta quem quer, no caso aqui é uma estrangeira, né?
Versículo 10. Então ele se levantou, foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água, para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. E quando ele fala isso, irmãos, a mulher, assim como eu acredito que tem tantas famílias hoje, passando uma situação, se não igual, parecida, ainda que nós não estamos em 3 anos e meio, né, com essa crise, mas ainda no início. Olha a situação dessa mulher na época de Elias, e olha o que Deus vai fazer. Versículo 12. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Irmãos, eu queria dar uma palavra para você que Deus colocou no meu coração. Irmãos, nesse tempo, Deus está permitindo algumas coisas serem tiradas de algumas pessoas, para que elas possam encontrar coisas que são muito mais valorosas. Se essa mulher não tivesse passado por esse dia, por essas perdas, provavelmente o profeta não estaria ali diante dela. Provavelmente nesse momento de dor ela não teria exercitado essa fé mediante essa palavra. Então eu quero voltar a dizer, eu sei que hoje nós estamos vivendo um tempo onde pessoas que inclusive estavam muito seguras, elas estavam muito saudáveis, elas estavam indo muito bem nos seus trabalhos, nos seus negócios, e parece que as suas estruturas elas foram abaladas. Muitas delas talvez não conheciam ao Senhor, e talvez em muitas delas o profeta ele não tinha acesso. Afinal de contas, se fosse falar algo da palavra do Senhor, talvez a pessoa, por estar tão saudável, por estar tão próspero, talvez aquela palavra não seria bem-vinda. Mas o Senhor está permitindo que algumas coisas sejam tiradas de algumas pessoas, para Ele dar verdadeiramente o que é mais precioso, que é a presença de Deus, que é a salvação. Muitas pessoas nesse tempo, eu creio que o Senhor está chamando ao arrependimento. Muitas pessoas que estavam muito seguras, e pela sua segurança em si mesmas, elas não estavam ouvindo a voz de Deus. Poderia acontecer os sinais que fossem, mas a pessoa estava ali muito distante, a pessoa estava com a sua audição muito fechada para o Senhor, bem como o seu coração. Mas eu creio que vai ser um tempo de uma grande colheita, é um tempo de Deus trazer de volta aqueles que estavam afastados, é um tempo de Deus salvar aquele que ainda não tinha sido alcançado, e louvado seja o nome do Senhor. Diz o versículo de número 13: Elias lhe disse: não temas, aleluia, vai, faze como disseste, ou seja, prepare lá o seu bolo pequeno. Não temas, vai e faze como disseste, mas faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o aqui fora. Depois o farás para ti e para o teu filho. Meu Deus do céu, essa mulher foi elogiada pelo Senhor Jesus, e Deus quer que você seja digno de receber um elogio na sua geração. Irmãos, muitos que ouviram até o próprio Senhor Jesus, ele disse: olha, muitas viúvas existiam em Israel na época de Elias, a nenhuma delas foi enviado um profeta, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom, que é essa mulher aqui. Irmãos, quando a palavra vem ao teu coração, preste bem atenção o que você vai fazer dela. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher disse: o que eu tenho a perder? O que eu tenho a perder? Não importava mais do que ela tinha crido até aquele dia, tudo caiu por terra. Não adiantava mais a segurança que ela tinha antes em si mesma.
Olha a situação dela agora. Deus está mostrando a vulnerabilidade das pessoas. Deus está mostrando a fragilidade. Deus está dizendo: é eu que comando, é eu que sou dono de tudo, eu é que faço como eu quero. E louvado seja o nome do Senhor. É tempo de quebrantamento, é tempo de você ouvir essa palavra e ser alcançado pelo Senhor. E essa mulher ouviu a palavra e ela obedeceu a palavra em nome de Jesus. Versículo de número 14: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Ou seja, eu creio, eu vou ir agora com esse Deus, o Deus da Bíblia, irmãos, o Deus vivo, o Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Esses três formam um único Deus, e é de fato o único Deus. Louvado seja Deus. E o Senhor está te convidando, louvado seja Deus, andar de acordo com a palavra dele também. Nesse momento eu volto a insistir, talvez Deus está permitindo você até perder algumas coisas, para você ganhar o principal, que é a tua salvação, o teu encontro com Deus, que você, enquanto estava muito seguro em si mesmo, você talvez não estava recebendo, não estava ouvindo as coisas, os sinais, os testemunhos, a palavra de Deus estava ali tão próxima ao teu lado, mas você não estava dando ouvidos. Mas o Senhor agora te alcança nesse momento, como alcançou essa mulher no momento da crise, como alcançou essa mulher no momento da seca, como alcançou essa mulher no momento da escassez. Versículo de número 15: foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o outro tópico da pregação, e para isso vamos para o capítulo de número 18. Depois de muitos dias, no terceiro ano, então já passou 3 anos, irmãos, até um pouco mais, veio a palavra do Senhor a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, e darei chuva sobre a terra. Eu preciso que você preste toda atenção. Depois daquela crise toda, aquela falta de água, que traz a falta de plantação de erva, que faz com que os animais também pereçam, que faz com que as pessoas também não tenham nem da agricultura e nem da pecuária, e comecem também a perecer. Naquele tempo, irmãos, de grande angústia, naquele tempo de depressão, naquele tempo de grande preocupação, o Senhor falou: Elias, agora apresenta-te a Acabe de novo. Eu vou dar chuva, eu vou cessar isso. Mas, irmãos, olha só como isso aconteceu. Versículo 17. Estamos no primeiro livro de Reis 18, versículo 17. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a família de teu pai deixastes os mandamentos do Senhor, seguiste os Baalins. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo. Traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste sagrado, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Mas o povo não lhe respondeu nada. Irmãos, e como isso tem acontecido na nossa geração, ao mesmo tempo que
você vê pessoas falando de Deus, você as vê também envolvidos em práticas que nada tem a ver com Deus. Basta você observar como hoje nós estamos vivendo numa época digital, numa época das coisas como Facebook, como Twitter, como Instagram. Você vê às vezes a pessoa postando um versículo: enquanto o Senhor for o meu alicerce, ninguém me derruba. Aí você fala: ô glória. E daqui a pouco aquela mesma pessoa, ela coloca ali uma postagem com uma coisa assim, tão ligada à sensualidade, tão ligada à impureza. Aí você fala: meu Deus, como é que é isso? É mais ou menos como esse povo da época de Elias. Até quando vacilareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Você quer estar na mesa do Senhor, e você quer estar na mesa que não é do Senhor, né? Na mesa às vezes dos demônios mesmo, para ser claro. E o Senhor não quer isso. O Senhor não quer que você esteja dividido. O Senhor não quer, né? Porque não é possível, ninguém pode servir a dois senhores. O Senhor, Ele quer que hoje possa acontecer um compromisso com Deus. Então, queridos, olha só, o Senhor, Ele falou para Elias: Elias, apresenta-te a Acabe, eu vou dar chuva. Mas antes de mudar aquela história, antes do Senhor dar a chuva, Ele vai estar tratando do problema que trouxe a escassez. Então aquela crise, ela tinha um propósito. Então o Senhor, que mandou uma seca, que permitiu, Ele está tratando agora do problema que causou a seca, né? Que é aquela corrupção que tomou conta de Samaria, de Israel, que é aquela impureza, que é aquela idolatria toda, que é aquela iniquidade que se tornou uma coisa, né? Uma coisa assim. Agora isso é lei. Agora o errado é que se tornou uma coisa oficial nessa terra. E aí eles passaram um tempo muito difícil. O Senhor quer fazer chover na nossa vida. Irmãos, o Senhor quer fazer chover um tempo novo na nossa casa. O Senhor quer fazer chover um tempo novo na nossa nação. Mas quantas coisas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quantas coisas têm que ser verdadeiramente tiradas. Quantos deuses inventados pelo próprio homem são feitos dentro de fábricas e adorados por tantas pessoas. Como Deus diz em Romanos no capítulo 1, adoraram, serviram a criatura no lugar do Criador. As pessoas estão se curvando perante homens, perante bichos, perante os astros. As pessoas estão muitas vezes distante do Senhor, e o Senhor está dizendo: volte, eu tenho um tempo novo para você. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, diz assim, o Elias disse, olha, 22, estamos no primeiro livro de Reis, capítulo 18, e o versículo é o 22. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam-nos 2 novilhos, escolham eles para si 2 novilhos, dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não lhe acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não lhe acenderei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. E assim foi feito. Irmãos, Elias está ali sozinho, um servo do Deus Altíssimo. Juntou aquela multidão de profetas de Baal, de profetas ali da idolatria, da
natureza, quantas vezes até de sacrifícios humanos, e eles começaram primeiro a invocar o nome do seu Deus, letra minúscula, como está escrito aqui na Bíblia. Eles começaram então a invocar, e diz que num determinado momento eles chegavam até se retalhar e dar o próprio sangue deles ali derramando para aquela entidade, para Baal, e ali invocavam e gritavam, e diz que invocaram, mas diz aqui o versículo 26: tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam, então invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Mas não houve resposta, ninguém respondeu, e saltavam ao redor do altar que tinham feito, até que chegou a hora de Elias. Versículo 30: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Por que estava em ruínas, irmãos? O altar do Senhor, por que estava em ruínas? Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Como é que está o altar do Senhor na nossa geração? Como é que está o altar do Senhor no nosso coração? Irmãos, deixa Deus tocar verdadeiramente. Quais são os nossos pensamentos? O Senhor tem se agradado? O que nós temos falado? Por onde nós temos andado? Como nós temos agido? Como será que o Senhor vê o altar dele? Ou aquele que deveria ser o altar dele? Eu preciso que você entenda isso. Nós somos as pessoas onde Deus quer habitar. O Senhor diz: eu, o Senhor, habito no alto e sublime trono, e também com o quebrantado de coração. Mas como está o nosso coração? Como está o altar do Senhor? Será que ele não está em ruínas? Será que ele não está sendo deixado em segundo plano? Será que algo não precisa ser restaurado verdadeiramente? Olha como o Senhor tem agido. O Senhor não queria apenas, depois de 3 anos e meio, que tinha mexido tanto com a população daquele lugar. O Senhor não queria, irmão, simplesmente depois de 3 anos e meio de crise, 3 anos e meio de seca, 3 anos e meio de preocupação, de depressão, de angústia, de gente perguntando como é que vai ser amanhã, e o amanhã fim se tornava hoje, você já estava dizendo como é que vai ser amanhã, a preocupação se instalou. O Senhor não queria que, passado aquele tempo, simplesmente chovesse, ou seja, aquela seca passasse e nada mudasse no coração das pessoas, e as pessoas continuassem distantes de Deus, até porque se assim acontecer, outras coisas virão. Louvado seja o nome do Senhor. Então o mesmo Deus que disse: Elias, apresenta-te a Acabe, porque eu vou dar chuva. Entre essa palavra e a chuva, ele está tratando as coisas que estavam entristecendo ao Senhor e que atraíram aquela ira, atraíram aquele juízo, atraíram aquele sofrimento. E hoje não é diferente. O Senhor é bom. O Senhor quer o melhor para a tua família. O Senhor quer o melhor para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, diz aqui o versículo de número 32: com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, e fez uma valeta em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei-o outra vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei terceira vez. E o fizeram terceira vez. Você imagina isso? O que o profeta está fazendo?
num momento de seca e de escassez total de água, e ele está colocando aquela água junto da oferta, como era feito naquela época, e aquele rego ao redor está enchendo daquela água. E diz o versículo 36: quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Oh Deus, vai tocando, Senhor, no coração de quem está ouvindo essa palavra, Deus. A fé vem pelo ouvir, irmãos. Ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, quando a palavra é lançada, ela vai acrescentando em você fé. Quando a palavra é lançada, coisas que nós estávamos nos entregando à prática, sem domínio de nós mesmos, coisas que nós estávamos nos envolvendo, que nós sabemos que o Senhor não se agrada, não se alegra com aquilo, mas a gente se deixou levar, talvez porque outros fazem, nós estávamos fazendo. Quando a palavra vai sendo lançada, ela mesmo diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra limpa você. Quando a palavra entra no teu coração, você começa a dizer: meu Deus, onde é que esses vícios vão me levar? Senhor, essas relações sexuais contrárias ao que o Deus da Bíblia diz, onde é que elas vão me levar? Senhor, esse orgulho todo, esse engano, essa mentira. Irmãos, quando Deus começa a tratar dentro de nós aquilo que parece não ter solução, como é que nós vamos sair dessa? Sabe, aquilo que parece que nunca mais vai ter uma virada, quando o Senhor vê, como Deus diz, quando nós nos voltamos para o Senhor, Ele se volta realmente para nós. Nós precisamos dar passos, e passos largos na direção do Senhor. Continuando, versículo de número 30, vou ler o 37 de novo. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Tu imagina isso? Isso aconteceu. O Senhor enviou dos céus ali aquele fogo, irmãos, e recebeu aquela oferta, aquela oração. Lambeu-se tudo, aquele fogo lambeu aquela água com a oferenda. O povo viu aquele mover, o povo viu aquele poder, o povo viu a resposta que Deus enviou, a oração, ao clamor do seu profeta. E verdadeiramente as pessoas que outrora estavam divididas, irmãos, ao mesmo tempo que está ali na casa do Senhor num culto, ao mesmo tempo às vezes estavam em inferninhos, ao mesmo tempo que falavam algo com a sua boca que agradava ao Senhor, em determinados lugares estavam falando algo que entristecia tanto ao Senhor. Pessoas que estavam divididas, pessoas que Elias disse: gente, se o Senhor é Deus, então serve o Senhor. Agora, se tu acha que Baal é Deus, então serve a Baal. E o povo não falou nada, o povo não tinha resposta, o povo estava entregue àquela situação. E Deus, Ele fala claramente: aquele que não é por nós é contra nós, aquele que comigo não ajunta, espalha, não tem meio termo, ou é ou não é. Se nós estamos em cima do muro, então nós não estamos com Deus. E nós precisamos hoje acreditar que o Senhor vai cuidar de nós, que o Senhor verdadeiramente tem algo para fazer na nossa vida. Mas a chuva de bênçãos, de milagre, de mudança, ela vem com uma mudança que acontece no meio do povo. Aleluia, glória a Deus. E quando aconteceu aquele mover, diz o versículo 39, o que vendo todo o povo
caiu com o rosto em terra. Você imagina agora a cena? Todo o povo, irmãos, prostrado com o rosto em terra, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quer dizer, eles naquele momento não estão mais divididos. Eles olham agora para Baal, eles olham para aquelas corrupções, eles olham para aquela idolatria, eles olham agora para aqueles pecados, e eles agora sentem aversão por aquilo. Onde é que eu estava com a minha cabeça? Só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, que é o tema da mensagem de hoje. Quando isso acontece numa vida, numa casa, numa cidade, numa nação, irmãos, eu falo na autoridade do nome do Senhor Jesus, há mudança. Louvado seja Deus. Continuando, versículo de número 40, diz Elias ao povo: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E assim foi feito. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Meu Deus, na época, do Antigo Testamento, tem esse contexto, mas o que fica para nós é que a idolatria, estava tomando um baque muito grande, estava sendo retirada. Agora sim, olha só, o Senhor que disse: apresenta-te, Elias, a Acabe, eu vou dar chuva, eu vou fazer cessar isso, esse sofrimento vai acabar. Mas entre a chuva e a palavra que Deus tinha dito, houve uma santificação, houve uma volta para Deus. A quem você tem servido? Só o Senhor Jesus é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Então não sirva a criatura, sirva ao Criador. Obedeça a palavra dele, espera nele. Eu sei que a carne grita, mas o Senhor, Ele quer que você faça a vontade dele. Feito isso, diz o versículo de número 42, subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos, disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar, onde tem lá o Mediterrâneo, naquela terra. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Quer dizer, persevera. Não diga que você entregou a tua vida para Deus e na primeira oração, na segunda, você diz: Deus não faz nada. Quer dizer, na verdade você estaria dando provas de que algo ainda não aconteceu no teu coração. O tempo é de Deus, a maneira é de Deus. Persevera no Senhor. Elias disse: volta lá 7 vezes. A 7ª vez, diz o versículo 44, a 7ª vez disse: levanta-te do mar. Levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Aleluia! Irmãos, aquela história, ela foi mudada com uma volta para Deus. Quantas pessoas vão ouvir essa mensagem? E você que está me ouvindo agora, saber que você, num clique, você pode dar essa oportunidade para outras pessoas. Porque você que ainda não tinha contato aqui com a igreja, você que ainda não tinha nos ouvido falar a palavra, então veja como a palavra é falada aqui. Nós temos um compromisso de falar realmente a palavra de Deus. Quantas pessoas poderão ouvir essa palavra e fazer um autoexame? Quantas pessoas estão precisando sair das suas crises emocionais, físicas,
nos relacionamentos. Quantas pessoas espiritualmente estão caídas, quantas pessoas estão precisando ver a chuva de Deus, e o Senhor está nos dando essa oportunidade. O Senhor quer renovar aquele que é dele e colocar esse consolo. O Senhor que disse: Elias, vai para o ribeiro de Querite, e ali cuidou dele, irmãos, com corvos, acredite, que ia levar comida. Quer dizer, o Senhor pode fazer a diferença, o Senhor pode cuidar dos seus, o Senhor pode responder o nosso clamor, o Senhor pode responder àquele que quer obedecer, que quer ter um compromisso com Deus. Não é que você não possa passar pelas mesmas lutas, mas o Senhor, Ele quer passar contigo. E houve uma grande chuva, e aquela história, ela foi mudada ali, houve um novo tempo. Mas não é questão somente de que não estava chovendo e que passou a chover. Não, tem um propósito. E muitas vezes as pessoas não se apercebem dos propósitos do Senhor. O Senhor dizendo: olha, eu estou às portas, olha para a minha palavra, eu estou voltando, eu estou voltando. Quantos na minha casa não estão preparados para subir? Quantos precisam voltar? Quantos precisam verdadeiramente acreditar em mim porque não estão acreditando? Quantos precisam verdadeiramente renovar a sua aliança, renovar o seu altar? E o Senhor está tocando no teu coração. E eu vou orar por você, que assim como esse povo voltou para Deus, você que quer voltar para Jesus Cristo, você que nesta noite, ou nesse dia, nesta tarde, assim quando você estiver vendo, você que quer entregar a tua vida para Jesus, você que quer reconciliar com Jesus, eu quero orar por você agora, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, à medida que eu oro, Senhor, que a tua unção, que a tua presença, que a tua glória, meu Deus, possa invadir corações. Senhor, não importa o que essa pessoa possa ter feito, o estilo de vida em que essa pessoa andava, Senhor Deus, quando alguém se arrepende, o Senhor diz que pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. O Senhor lança ao esquecimento. Ó Deus Santo, olha para essa pessoa que ora agora comigo dizendo: eu quero receber a Jesus Cristo. Pessoas, Senhor, que tiveram tantas práticas, serviram a tantos deuses que não são deuses, mas agora essa pessoa se rende perante Ti, ó Deus, perante o Teu nome. Ó Deus, recebe essa pessoa, eu te peço. Meu Deus, este também, que diz: eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que conhece a Tua palavra, já esteve ali na Tua presença e até dando frutos, ó Deus, e depois se envolveu novamente com esse mundo. Deus, a Tua palavra diz que é como um cão que volta para o seu próprio vômito. Ó Deus, é como uma porca que depois de lavada volta a se revolver numa lama. E essa pessoa não quer mais isso para essa vida. Ó Deus, essa pessoa quer dizer: eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser um homem de Deus. Então, Pai, toca nesse coração. Senhor, eu estou orando aqui pela fé, sabendo que quem faz a obra não sou eu, mas é pelo Teu Espírito, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Então, Senhor, alcança essa vida, escreve o nome dessa pessoa que se rende no livro da vida. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Deus, eu sei que essa mensagem vai alcançar pessoas que estão, Senhor, com o seu emocional mexido, abalado. Pai, assim como foi dito na pregação, muitas pessoas que estavam tão seguras em si mesmas, olhavam, Senhor, ao redor de si e viam a família tranquila. O Senhor olhava a sua fonte de renda ali
Senhor, olhavam, meu Deus, as suas capacidades, ó Deus, e de repente viu tudo tão fora do lugar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. E eu oro, Deus, para que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha mostrar a essa pessoa a fragilidade dela. O que somos nós, irmãos? Somos como uma erva que nasce, cresce e morre. Aleluia! Mas o Senhor é o Deus de vida eterna. O Senhor é o Deus que cuida. O Senhor pode agora pegar esses relacionamentos que estão quebrados, falidos, essa pessoa que está muito triste, porque já estão agora vendo, já está vendo seu esposo por partir, sair de casa, sua esposa, os filhos estão desorientados, perdidos, essa pessoa que está muito machucada. Senhor, essa pessoa que me ouve num leito de dor, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, oh Pai, é necessário que em primeiro lugar, Deus, essa pessoa seja tocada pelo Teu Espírito, meu Deus, que essa pessoa possa realmente se entregar a Ti, oh Deus, do que adiantaria essa pessoa receber um emprego, uma cura, Senhor, como contem tantas pessoas na Bíblia que receberam livramentos, benefícios, mas que o Senhor os encontrava e dizia: olha, agora você já está curado, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Oh Deus, como aquela mulher adúltera, Senhor, que quase foi morta, apedrejada, mas o Senhor fechou uma cova, deu-lhe uma nova oportunidade. Quantas pessoas, Senhor, já saíram ali de um leito onde estavam desenganados? Quantas pessoas que talvez vão me ouvir e até baleada, essa pessoa já foi, ó Deus, e essa pessoa talvez não está percebendo que está tendo uma nova oportunidade para viver diferente. Não deixe essa pessoa nos mesmos caminhos errados, nas mesmas mágoas, nas mesmas revoltas, na mesma frieza. Senhor, não deixe essa pessoa confiando no dinheiro, Senhor. Não deixa, meu Deus, essa pessoa fazendo do dinheiro que deveria ser servo na vida dela, meu Deus, tomando o lugar que está sendo o primeiro. Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa verdadeiramente possa entender tudo que está sendo falado hoje. Amém, Pai, louvado seja o Teu nome. Amém, irmãos, foi muito bom estar com vocês nessa live. Depois vocês vão ter a oportunidade de ter aí salva, né, para vocês assistirem e Deus falar ao teu coração. E eu queria, por mais que eu digo que isso não deve ser de maneira nenhuma uma coisa forçada mesmo, sabe, irmãos? Quando você tem uma mensagem dessa, um louvor desse, uma oração nas suas mãos, para você dizer para alguém: olha, toma de presente essa oportunidade. Isso pode fazer a diferença até entre a salvação ou a perdição de uma pessoa, não é verdade? Porque a Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue, né? Louvado seja Deus. Nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Gente, foi muito gostoso, né? E a gente tem que aprender com essa palavra. Vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos lá um ano. Você devia dizer: se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Vós vos gloriais nas vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. Se o Senhor quiser, irmãos, nós vamos levantar amanhã respirando. Se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. Nossa vida tem que estar na mão do Senhor. Tudo passa, tudo passa, mas aquele que fizer a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus. Então coloque o Senhor em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos estar dando a bênção apostólica
Maravilha de Deus, hein? Estou com muita saudade de ver vocês tete a tete. Creio que foi muito gostoso, né? Muito gostoso. Gente, estou com saudade mesmo de estar mais juntinho de vocês, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar a bênção apostólica então. Faz assim com as tuas mãos. Que o grande, o imenso amor de Deus, o nosso Pai, a graça, o favor imerecido de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Quem concorda, erga a voz e diga: assim seja. Oh, glória a Deus, te agradecemos, Senhor.